Boa tarde. Relatei agora há pouco no Twitter e no Telegram uma situação excepcional e uma situação que foi bastante discutida aqui no canal, em várias entrevistas, em várias análises, em várias participações minhas em outros canais. Eu falei sobre o que era evidente. Esse modus operandi muito semelhante ao que aconteceu na Síria, ao que aconteceu no Cazaquistão, ao que aconteceu no Iraque, ao que aconteceu na Líbia, na antiga Iugoslávia, no Kosovo, sendo empregado desta feita nesse conflito entre russos e ucranianos, ou entre a Rússia e a OTAN, de um modo geral. Agora há pouco acabou de chegar um relato, inclusive corroborado pela agência TASS, que dois terroristas, dois elementos que, segundo informações iniciais, seriam oriundos do Tajiquistão. No primeiro momento, informações davam conta que poderiam ser elementos do norte do Cáucaso. Entraram em uma base militar russa na região de Belgorod, próxima à fronteira ucraniana, abriram fogo indiscriminado contra as tropas russas que estavam ali participando de um exercício. A primeira nota fala em 11 mortos e 15 feridos, mas já há relatos falando em pelo menos 22 mortos e 16 feridos. A ação que teria sido perpetrada numa incursão de sabotagem por extremistas no mesmo modelo e no mesmo modus operandi que este canal, eu diria quase com certeza absoluta, preconizou com exclusividade para seu público no Brasil. Eu disse, o problema que a Rússia enfrenta nesse conflito não é o campo de batalha na Ucrânia, são as operações encobertas, as operações de sabotagem, as operações em associação com grupos extremistas que são useiros e vezeiros em emprestar os seus serviços a práticas conhecidas, não apenas de revoluções coloridas e primaveras, como nós concebemos, mas também a processos profundos de desestabilização, como esses que nós assistimos desde 2011 na Síria, como esses que nós assistimos em regiões do Iraque, como estes que nós assistimos na Líbia, para dar apenas alguns exemplos. Esse é o único canal, eu tenho quase certeza absoluta disso, eu não posso afirmar com absoluta certeza, em razão da impossibilidade técnica de acompanhar todos os trabalhos que existem, mas que, de uma forma antecipada, colocou que o grande problema que a Rússia enfrenta, ou enfrentaria nesse conflito, seriam as operações de sabotagem perpetradas por grupos extremistas associados a esses interesses com os quais hoje a Rússia se vê numa situação de conflagração. Este ataque, né, sempre lembrando, o Brenner Corrêa, boa tarde, que nós sempre não excluímos a possibilidade de que as narrativas possam ter algum grau de contaminação ou corrupção, venham de que parte seja. Não há nenhum tipo de preconceito em relação a essa desconfiança. Há apenas uma constatação que não pode ser enfrentada, porque ela é real em relação a Idlib, no norte da Síria, em relação às regiões de Kirkuk, de Mossul, no norte do Iraque, em relação às situações que levaram a Líbia a ser um Estado falido, onde existe fratricídio, onde existe conflito, onde existe confronto, empregando esta mão de obra de um dito extremismo que está sempre em consonância com os interesses destes grupos que, nesse momento, estão conflagrados com a Federação Russa no território ucraniano. Essa é uma máxima que é inegável. Nós podemos até contestar se há uma false flag, se não há, se há propaganda, se há desinformação, o que quer que seja. Como eu disse, emane, venha de onde vier. Mas, tá certo? O que está muito claro para mim é que essas operações de sabotagem, elas aconteceram nos conflitos todos que nós acompanhamos, cobrimos e analisamos em um passado recente. Essa é a realidade. Boa tarde, querido Caio Sertã, boa tarde, Renato dos Santos Martins, boa tarde, Osmar Medeiros e todos os demais que vão chegando. Eu peço a vocês que estão acompanhando de outras plataformas que, por gentileza, se possível, venham ao YouTube para deixar seu like, fazer seu compartilhamento e, principalmente, a inscrição. Caso já esteja inscrito, confira sua inscrição para que, caso tenha sido retirada, possa estar acompanhando para e passo o nosso trabalho, aqui no Telegram e no Twitter. As informações iniciais chegaram a cerca de 40, 50 minutos atrás,
e elas continuam fluindo nas redes sociais, elas continuam fluindo nas plataformas, há números desencontrados, como eu disse, a atribuição da realização dessa ação, num primeiro momento, foi dada a ideia de que seriam extremistas do Cáucaso Norte, enfim, chechenos, ingushétios, daguestanis, enfim. Mas, nesse momento, há uma correção das agências, dizendo que seriam cidadãos do Tajiquistão, o que não muda substancialmente a ideia do ocorrido. Em relação ao número de vítimas, o relato oficial dos russos, em um primeiro momento, falou em 11 mortos e 15 feridos, mas eu quero remarcar que os últimos relatos que têm chegado têm dado conta de que pelo menos 22 pessoas teriam morrido. Esses números eles ainda precisam ser confirmados. Quero repetir que Belgorod está na região de fronteira com a Ucrânia. Quero repetir também que esta cidade, aliás, quero dizer que essa cidade, hoje ela foi já alvejada por mísseis contra um depósito de combustível, foi alvejada por mísseis contra regiões, segundo as autoridades locais, residenciais da cidade, não é? E esta situação que está sendo relatada nesse momento, ela fala em 22 mortos nesse evento e 16 feridos. Eu repito aí, um campo de treinamento militar próximo a Belgorod, na Rússia. Quanto aos autores, independente de sua nacionalidade e sua origem, fala-se até aqui entre 2 e 3 autores. Entre 2 e 3 autores. Esta região fronteiriça de Belgorod, ela está na distância de tiro dos ucranianos, que, como eu disse hoje, ainda teriam acertado aí um depósito de combustível nesta cidade.